Boa noite! Quantos estão felizes por poder voltar à conferência? Diga glória a Deus. Pode sentar aí um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Estou grato demais por ser recebido nessa casa, pelo pastor Orivaldo, pela Sheila e sua esposa, pelo pastor Mauro e a Rose. Que alegria receber vocês. E também, por poder hoje ter tido uma experiência surpreendente aqui quando cheguei. Eu não conhecia também o pastor Orivaldo, então não sabia quase nada da igreja, e eu vim assim, imaginando como era a igreja. E quando o pastor Mauro me recebeu no aeroporto, ele e a Rose, foi muito bom, eu senti muito à vontade com eles, estivemos conversando, gente normal, e ele falou: Odilon, a gente pode ir direto para o restaurante? Claro, já era meio-dia, podemos ir. Tem um pastor lá nos esperando, então tá ok. Fomos indo e conversando, e até que ele começou a diminuir. Estamos chegando ao restaurante, chegamos, foi parando, e a Rose estava meio em dúvida, mas o pastor Mauro não, já mandou o endereço, é aqui mesmo. Parou na frente de um lugar, serve-se comidas estranhas, carne de jacaré, capivara, e eu já fiquei imaginando, e aí a Rose disse: não é aqui. Aí o Mauro falou: não, o Jean falou que é aqui. Eu já imaginei gafanhoto milanesa, eu falei: não. E aí eu fiz uma promessa, não era lá, graças a Deus que não era. Mas o Mauro me oferece água, nem água eu tomo. Eu falei: isso é caldo de jacaré, não tomo, nada. Gente, eu estou grato demais, muito obrigado por vocês, pelo coração de vocês, pela amizade. É muito bom a gente estar no meio do povo de Deus. Eu sei que é uma conferência de líderes, já fazia acho que 2 anos que vocês não faziam essa conferência. Retornar agora, para nós sempre assim é uma grande honra e um grande desafio, principalmente onde muita coisa, antes da pandemia era de um jeito e depois da pandemia está de outro jeito. E provavelmente vocês não são diferentes do povo de Deus no Brasil e em alguns lugares fora do Brasil também, que estão vivendo, no retorno da igreja, algumas coisas, um pouquinho anormal em relação àquilo que nós tínhamos antes da conferência. Eu lembro, eu cheguei de uma conferência em Salvador, no dia, eu acho que foi 18 de março de 2020, eu vinha muito animado àquela conferência, e assim que eu peguei o avião cedo lá em Salvador, cheguei em Curitiba, 13h, notícia que aquele aeroporto tinha sido fechado, porque um grupo de pessoas aqui de São Paulo foi fazer uma festa lá na Bahia, e levaram o vírus para lá, e estava circulando, já fecharam aquele aeroporto. Naquela noite, foi o último domingo que eu reuni a igreja, e a partir dali a minha vida nunca foi mais a mesma, e eu estou tentando colocar a minha vida em ordem de novo, mas eu confesso para vocês que ela ainda não está normalizada. Quando eu reúno a igreja, eu sinto a falta de muitos irmãos, que foram colhidos pela pandemia, foram morar com Jesus, deixou um buraco de saudade no meu coração, líderes preciosos, pessoas muito amadas no nosso coração. Então está um pouco diferente. Eu quero falar um pouquinho com vocês, hoje à noite, como que eu imagino, que eu e você, como líderes, o que Deus está esperando da gente agora, depois desse tempo? O que Deus olha para mim, Deus olha para a igreja que eu sou pastor, Deus olha aqui para a Vida Plena. O que será que Deus está esperando da gente? O que Deus espera de mim? O que Deus espera que eu possa fazer como líder nesse tempo? Uma das áreas mais afetadas do ser humano, pelo menos o que eu tenho percebido, e é o que dizem os estudiosos, foi a mente depois da Covid-19. A mente e as emoções foram extremamente abaladas. Então a maneira como nós pensávamos e como nós pensamos agora, a maneira como os nossos líderes da igreja pensavam antes da pandemia e como eles estão pensando agora, é uma coisa que me chama muito a atenção. O que os pastores pensavam antes da pandemia e o que os pastores estão pensando agora, depois da pandemia. Então, se Deus nos ajudar nessa igreja tão abençoada, nessa conferência Vida, eu quero repartir com vocês um pouco sobre o que diz a palavra
e qual deve ser a maneira correta de pensarmos, seja antes ou seja depois da pandemia. Como, biblicamente, um líder pensa? É o tema da minha palavra para esta noite. Como um líder pensa? O texto de Provérbios 23, verso 7, como imaginou na sua alma, assim é. Nessa noite, nessa conferência, eu tenho uma função de João Batista. João Batista, eu estou preparando o caminho daquele que virá depois, apóstolo Ricardo, que vai dar a segunda ministração aqui. Então, eu estou aqui preparando o caminho, mas como um líder pensa, como que eu estou pensando, o que mudou, na minha maneira de pensar, na minha maneira de ver as coisas. Então, os pensamentos, eles são extremamente importantes. Por quê? Tudo que existe na vida é construído a partir de pensamentos. O que você pensa deve ter um significado muito grande para você, para a sua família e para a equipe da qual você faz parte. Então, os pensamentos, eles podem ser pensamentos de construção ou pensamentos de destruição. Se nós não observarmos corretamente nossos pensamentos, eles podem destruir muita coisa, ou eles podem construir muita coisa. O que muda na realidade de uma igreja, em qualquer fase que ela está, principalmente se ela não está numa fase muito boa, não é um investimento financeiro que nós fazemos na igreja para mudar os ministérios ou para melhorar os ministérios. O que realmente vai mudar uma realidade da igreja é quando nós somos capazes de, em Deus, permitir que a nossa mentalidade, que a nossa maneira de pensar seja mudada. Nada é mais poderoso para criar ou para mudar qualquer realidade do que os nossos pensamentos. Eu gostaria de convidar você a pensar, de como eram os seus pensamentos antes do seu casamento, de quem é casado. O que você pensava do casamento antes de casar? E o que você pensa do casamento, como eu, tendo 40 anos de casados? Depois de 40 anos, como estão os teus pensamentos em relação ao casamento? Faz um teste rapidinho aí para você. O que você pensava antes de terem filhos, vocês que têm filhos, e o que vocês pensam agora, depois que já têm filhos? O que você pensava quando você chegou na igreja, quando você entregou a vida a Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre os irmãos, sobre a igreja, e o que você pensa depois de tantos anos servindo ao Senhor? Então, é muito interessante, eu procuro prestar muita atenção nos meus pensamentos, porque através deles eu posso construir muita coisa, e tudo que nós construímos na Shalom tem a ver com a maneira, com a forma como nós pensamos e o que nós pensamos. Na vida plena também não é diferente, Eu na verdade conheci pessoalmente o pastor Urivaldo hoje, então eu sei um pouquinho do que ele pensa, mas certamente essa igreja, e boa parte do que é essa igreja, eu não preciso ficar muito tempo aqui, basta eu conversar com ele um pouquinho mais, e eu vou saber o que essa igreja pensa, a partir do que ele pensa. Os pensamentos de um líder são muito poderosos na construção de um povo, são muito poderosos na construção de uma visão, aquilo que nós pensamos. Os pensamentos de um líder são muito poderosos na criação daquilo que não existe na igreja, que nós ainda não experimentamos. Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver que Deus deu ao homem, somente ao homem, por causa da semelhança com Deus, a capacidade de ter pensamentos criativos. Diga, pensamentos criativos. Eu gosto de olhar a área de tecnologia, como as pessoas são capazes de criarem tanta coisa.
Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu lembro, eu li uma matéria dizendo que no futuro, mas para mim o futuro seria uns 500 anos para frente, ao usar o telefone a gente poderia enxergar a pessoa que a gente estava falando. Eu falo, nunca isso vai acontecer. Como isso vai acontecer? A tecnologia é uma coisa que fascina, ela é resultado de pessoas que pensam e transformam os seus pensamentos em projetos, e os seus projetos em criatividade que nos abençoam a todos. Então, vamos pensar, um pouquinho sobre como deve funcionar, o pensamento de um líder. Provérbios diz, como ele imaginou, como ele pensa, assim é na sua alma. Eu tenho descoberto, para liderar, uma coisa bem interessante. Alma, estão ali as nossas emoções, nossos pensamentos, é o profundo do nosso ser. Agora, é interessante que eu descobri isso há muitos anos atrás, que o que está arraigado na sua alma, a sua alma está envolvido, você é capaz de, através desses pensamentos, porque os pensamentos da alma, eles são autênticos, eles são seus, é o mais profundo do seu ser, eles são verdadeiros, eles são honestos. E eu, procurando construir a igreja e tudo, eu comecei a perceber que quando eu queria apresentar um projeto à igreja, aos líderes, e eu não conhecia o que eles pensavam, e eu precisava convencê-los de que eu estava falando era interessante e verdadeiro, eu encontrava muita resistência no meio dos líderes, muita resistência, e eles aceitavam, mas eu tinha que convencê-los muito. Quando eu conheci o MDA em 2000, quando eu conheci Santarém, quando eu conheci o pastor Eibe, e eu acho que foi assim para você também, a maioria de quem foi lá, gente, quando eu vi o que acontecia nas células, eu não precisei ser convencido de nada, aquilo já estava dentro da minha alma, eu já pensava daquele jeito, eu já queria fazer as coisas daquele jeito, só não sabia. Então, a nossa igreja, ao receber, a visão de células e de discipulado, ela trabalhou com muita facilidade, porque já era uma maneira que nós estávamos todos pensando. Já pensávamos em célula, já pensávamos em cuidar uns dos outros, nós já estava dentro da nossa alma. Então, a partir daí, toda vez que eu quero implantar alguma coisa nova na igreja, a primeira coisa que eu faço, eu falo, Deus, eu quero saber se esse pensamento representa a minha alma, se isso já está aqui dentro de mim, porque se estiver dentro de mim, ele virá com muita força para a execução, eu serei um homem muito convicto, primeira coisa. Segundo, Deus, me ajuda a compreender se esse pensamento já está na mente das pessoas e no coração do nosso povo. Agora mesmo, terminando esse tempo de pandemia, nós sempre fomos uma igreja com algumas características, é nosso pensamento. Então uma igreja se move por pensamento, vocês pensam, então existe um pensamento da vida plena, que a gente chama de cultura, que são os valores e aquilo que vocês fazem, aquilo que caracteriza vocês. Então toda a igreja tem uma cultura, ela tem um jeito de pensar, e eu gosto de olhar esses pensamentos das igrejas, como que elas pensam. Então, nossa igreja, ela tem um pensamento, se você for lá, você vai chegar lá e você vai perceber esse pensamento. O Ricardo e a Débora sabem, generosidade é uma forma de pensar. Nós não conseguimos ficar indiferente à necessidade das pessoas, porque nós pensamos em generosidade todo o tempo, porque é um jeito da gente pensar. E nós
trabalhamos, né, sempre eu trabalhei muito forte na área social. Tivemos projetos maravilhosos. Um deles foi o Quilo do Amor, que alguns de vocês conheceram. Mas como todo projeto e todo modelo envelhece, vocês sabiam disso? Por melhor que seja, por mais extraordinário que tenha sido na sua criação, né, ele tem um tempo de durabilidade. Um dos projetos mais lindos que nós criamos lá em Curitiba, que a gente levantava em média de 7 a 10 toneladas de alimento todo mês, ele envelheceu. E é óbvio que eu fiquei triste quando ele envelheceu. Alguma coisa que deu tão certo e agora já não funciona tão direito, e a gente queria que continuasse funcionando, mas ele envelheceu. Então eu fui orar a Deus e disse: Deus, o Senhor é Deus que nos dá pensamentos criativos, e eu queria que o Senhor me desse um pensamento criativo, porque eu não consigo pensar nesse momento, a não ser em tudo aquilo que a gente já fez nesses anos de ação social. Mas o que a gente já fez, né? Deus é Deus de coisas novas. Então eu disse: Deus, o que eu posso fazer de novo? Eu estava orando um mês atrás, eu acho, 3 semanas atrás, estava orando de manhã, e de repente veio um pensamento. Diga pensamento. Veio um pensamento. Era apenas um pensamento. Mas eu aprendi a prestar muita atenção nos pensamentos, porque no meio de tanta coisa que você pensa, um pensamento pode ser uma chave para algo extraordinário na vida da igreja. E o que eu pensei, que eu gosto muito de ir no supermercado fazer compra. Eu amo fazer compra no supermercado. Nunca deixei minha esposa ir sozinha no supermercado, porque eu sempre queria, eu gosto de fazer, mas já faz muitos anos que eu não consigo fazer isso, né, por uma questão de trabalho e tudo mais. E aí, me deu uma saudade de ir no supermercado. Eu falei: que legal você ir no supermercado, né, com um carrinho, encher, colocar um monte de coisa, e enche, depois chega no caixa, tira quase a metade de volta. Mas que experiência maravilhosa é aquela, né? Eu estava orando e eu comecei a pensar sobre o ato de ir ao supermercado. Coisa mais simples, né? Coisa cotidiana. O que pode ser gerado a partir de um pensamento de ir ao supermercado? Falo: Deus, tantas pessoas não podem ir no supermercado nesse tempo, porque perderam o emprego, porque não tem dinheiro. Quantas pessoas não vão ao supermercado desde a pandemia, e agora? Eu sei que no Brasil há quase 30 milhões de pessoas passando fome, informações que nós sabemos da imprensa. E eu disse: Deus, sabe quando você tem um pensamento que você gosta dele? Eu disse: Deus, eu quero criar uma coisa. Eu vou. Será que o Senhor já colocou isso na igreja, essa alegria? Será que a minha igreja tem essa alegria? Deus, se minha igreja tem essa alegria, nós vamos fazer uma coisa extraordinária. Eu vou criar um supermercado. Eu já tive uma vez um restaurante, o Ricardo conheceu. Eu vou criar um mercado céu aberto. Aberto. Na rua, nós temos um lugar muito grande. E nós vamos comprar muitos alimentos, e nós vamos distribuir esses alimentos lá no nosso grande estacionamento. E as pessoas, e eu vou criar um dinheiro, porque eu quero que elas tenham sensação de comprar. E aí já na hora, já criei o dinheiro do nosso mercado chama dracma. E aí o irmão falou: pastor, que nome de dinheiro é esse, Drácula? Eu falei: não, irmão, é dracma. E eu falei: todo o dinheiro tem que ter lastro, senão é falso. Se eu criar um dinheiro, eu tenho que ter lastro. O que é um dinheiro de verdade, ou ouro, né? Então eu cheguei, reuni minha equipe um domingo de manhã, 2 domingos atrás. Eu falei: gente, o que vocês acham da gente criar um mercado a céu aberto para as famílias pobres
para pessoas que estão desempregadas, para as viúvas virem, pegar um carrinho e fazer compra no nosso mercado a céu aberto. 2 graus em Curitiba, aquele frio, andando de carrinho, comprando. Eu vou dar um dinheiro para elas e elas usam esse dinheiro. Cheguei, eles concordaram demais. Eu cheguei e falei para a igreja: gente, eu estou pensando de fazer isso. E eu comecei a ver os olhinhos das pessoas brilharem. Eu falei: então, eu quero fazer uma coisa. Se vocês acham que isso é legal, eu queria que vocês me dessem uma oferta para ser lastro desse dinheiro. Eu queria que vocês me dessem 20 mil reais. E eu vou ligar para alguém da nossa igreja que tem mercado. E eu vou fazer uma compra de 20 mil reais. Claro que eu vou pedir um desconto bom. E aí no sábado que vem, nós vamos montar esse mercado. E nós vamos dar o dinheiro para as famílias, vamos cadastrar, é claro. Vamos dar o dinheiro para elas. E elas vão fazer compra, né, de um valor X para cada família. Gente, o que você acha que a igreja estava pensando? A igreja estava pensando exatamente o que você está pensando. Por que a gente não ajuda mais os pobres? Quem pensa sobre isso? Todos nós pensamos sobre isso. Todos nós, todo crente cheio do Espírito Santo, quando ele vê uma situação, ele fala: por que a gente não faz mais? Então, quando nós entendemos que um pensamento de um líder, ele pode ser parecido com o pensamento de um povo, coisas grandes vão acontecer, coisas surpreendentes vão acontecer. E já várias pessoas, então, né, agora elas já vieram falar comigo a partir daquela noite, e o nosso mercado agora já está quase um shopping. Vão cortar cabelo, vão fazer unha, vão servir açaí, vai ter área de saúde, vai ter praça da alimentação. Porque pensamentos destravam criatividade. Pensamentos de líderes destravam coisas novas na vida da igreja e coisas novas na vida de um povo. Eu amo essa ideia, né, de pensarmos de uma maneira em que as pessoas normalmente não estão pensando. E quando os pensamentos são novos, sabe o que acontece na igreja? A vida se renova na igreja. É muito triste uma igreja com pensamentos velhos. É muito triste. É uma igreja desanimada, é uma igreja que não tem força, é uma igreja que não tem alegria. Mas quando os pensamentos são renovados, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Transforme pensamentos em planos. Não apenas pense, mas faça dos seus pensamentos planos, como se fosse uma planta de uma construção, como se fosse uma maquete, porque Deus tem pensamentos sobre nós. Jeremias 29, 11 a 13, porque sou eu que conheço os planos ou os pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Pensamentos criativos criam movimentos na igreja. O resultado desses movimentos certamente será obras que alcançarão os pecadores e trarão grande alegria para aqueles que servem na casa de Deus. Quando nós temos pensamentos de descontentamento, nós vamos ter uma igreja muito ruim, e isso acontece. Quando as pessoas pensam de forma que elas não estão contentes com o que está acontecendo. Agora, esses pensamentos de descontentamento pode ser o começo de grandes mudanças na igreja. Se você conduzir bem esses pensamentos,
para coisas que realmente vão produzir o contrário do seu descontentamento. Se você está descontente, por exemplo, vamos pensar assim: olha, eu tô descontente da maneira como nós estamos lidando com a área social da igreja. Um pensamento de descontentamento. Você pode pegar esse pensamento, a princípio ele é ruim, mas transformá-lo numa coisa boa. Então eu vou propor que alguma coisa seja feita na igreja a partir desse pensamento de descontentamento. Quando eu comecei a pastorear na nossa igreja, eu era um pastor muito descontente. Por quê? Porque as coisas não funcionavam, as coisas não se moviam, não havia expressão do reino de Deus na igreja. Então eu era uma pessoa descontente. A nossa igreja era muito pequenininha, isso me deixava descontente. A nossa igreja não tinha dinheiro, isso me deixava descontente. Então, existem pessoas que fazem do seu descontentamento amargura, contaminam os outros, falam mal daquilo e é horrível. Mas o que eu fiz com o meu descontentamento? Primeiro eu levei a Deus, falei: Deus, eu estou descontente com essa igreja. Eu estou descontente comigo porque eu não consigo ver a coisa mudar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então eu procurei conversar com as pessoas como nós poderíamos mudar aquilo que nos deixava descontentes. Por exemplo, a igreja não cresce. Como é que nós vamos mudar essa realidade? Só tem um jeito: evangelizando, ganhando pessoas para Jesus. Então nós fomos para a rua para ganhar pessoas para Jesus. Nós fomos para a rua para evangelizar. Nós fomos para a rua para falar do amor de Jesus. E isso fez com que as pessoas começassem a converter, e a gente, ao invés de estar descontente, a gente está contente até hoje. O problema é quando nós não sabemos conduzir bem os nossos pensamentos. Mas à medida em que nós vamos entendendo isso e falando: Deus, nos dê um jeito. Nossa igreja não tinha dinheiro. Todo mundo fica descontente quando tem dinheiro, não é verdade? Pastor fica descontente quando tem dinheiro. Pensa numa coisa que a gente fica chateado: a igreja quer fazer uma coisa, não tem dinheiro. O que a gente queria fazer, não tem dinheiro. Uma igreja muito pobre. E eu estava descontente com isso. Então, os irmãos vendiam feijoada para fazer um dinheirinho para a igreja, e vendiam cachorro quente, e vendiam pastel. E quanto mais vendiam, mais pobre a igreja ficava. Era uma coisa triste. E aí um dia, eu estava descontente com aquilo, todo mundo descontente. As irmãs trabalhavam na cozinha e falavam: pastor, a gente trabalha, e quando vai pagar as contas, vira tudo em conta. E o lucrinho era bem pequeno, descontente. Então eu disse: Deus, eu estou descontente, porque a igreja não tem dinheiro. E eu gostaria de pastorear uma igreja que tivesse dinheiro, mas não tem. Então eu falei: Deus, como é que eu posso? Eu fico falando: a gente não tem dinheiro, e realmente não tinha. Como é que eu posso mudar essa coisa? Aí eles fizeram uma feijoada um domingo lá para vender. E aí quando eu estava, a igreja devia ter umas 50 pessoas nessa época. Olhei para aquele povo. Pensa, sabe quando está tudo descontente? Você olha para a tua esposa no primeiro banco, ela está descontente. A sogra nem se fala. O diácono lendo a Bíblia. Aquele descontentamento geral. Falei: meu Deus, é muito triste ser pastor de uma igreja, né, Descontentes Church. Que coisa. Falei: o que eu posso fazer, Deus, para mudar isso? Que a gente pode, como mudar? E aí eu tive um pensamento, diga pensamento. Enquanto eu estava pregando, eu tive um pensamento. Você sabia que o brasileiro, uma das coisas que mais dá alegria para a gente é comer? Não carne de jacaré, quero deixar bem claro isso. Comer. Mas o que dá mais alegria ainda é o quê? Comer de graça.
Não é verdade? E eu estava pregando na igreja naquela manhã. Estava pregando. E veio um pensamento enquanto eu estava pregando. Dá essa feijoada de graça para a igreja hoje. E eu falei, mas e o meu problema de dinheiro? Mas aquele pensamento veio muito claro. Dá uma feijoada de graça. Puxa vida, eu falei, Deus, isso é legal. E aí eu fui caminhando para o final do culto, eu falei, gente, é o seguinte, todos vocês que trouxeram dinheiro para pagar a feijoada, por favor, guarde esse dinheiro e faça com ele o que Deus te der direção para fazê-lo, porque a feijoada hoje vai ser de graça. Gente, quando eu falei a feijoada vai ser de graça, até o diácono parou de ler a Bíblia, olharam e o sorriso abriu. O sorriso abriu. E eu vi que a alegria entrou no meio da igreja. E até hoje nós somos uma igreja que comemos muito juntos, muito juntos, muito juntos. Agora a gente vai celebrar domingo que vem 35 anos. E eu quebrei a cabeça junto comigo aqui, pensando como dar comida para aquele povo todo. Mas tem que dar um jeito da comida. Tem que dar um jeito da comida. Porque crente parece que passa fome. Eu acho que tudo que ele não bebe, ele concentra na comida. E aí o pessoal foi lá para a feijoada, aquela alegria, gente, aquela alegria. Um irmão, porque que bom que muitas pessoas pensam na igreja. Eu já estava animado com o que aconteceu. O irmão chegou para mim e falou, pastor, eu pensei uma coisa. Quando alguém diz eu pensei uma coisa, eu quero saber o que ele pensou. Ele falou, pastor, eu pensei uma coisa. O que você acha de perguntar para as pessoas se elas não querem dar uma oferta do dinheiro que elas iam dar para a feijoada? Eu falei, mas que ideia é essa? Ele falou, pastor, eu quero dar. Eu falei, bom, eu também quero. Então eu estou imaginando que todo mundo que está na feijoada está pensando isso. Mas é um desafio, né? A princípio a gente pensa, não, ninguém está pensando isso. Aí eu falei, gente, é o seguinte, o irmão aqui é que está pensando isso. É ele que está pensando isso. E o pior é que quando ele falou, eu também estou pensando. Tem mais alguém aí pensando isso? Gente, levantou todo mundo e deram aquela oferta. Comemos a feijoada de graça e a igreja tinha dinheiro. Como é que funciona? Não sei. Só sei que até hoje isso funciona na igreja. Até hoje. Nós vivemos nessa comunhão de comida. Eu não gosto. Gente, né, algumas coisas vende, mas eu, quando é para polvaréu, sim, gente, eu sempre quero dar. Isso fez com que a gente desenvolvesse um pensamento, primeiro de generosidade e não de dinheiro. Tudo na nossa igreja funciona. Não sou um cara dinheirista, não fico falando de dinheiro na igreja, no sentido de não. Eu falo sobre generosidade, porque Provérbios 22:7 diz que a alma generosa prosperará. E aí eu descobri que, de fato, o que funciona na igreja, para mudar a história de uma igreja, não é o que você colhe, é o que você planta. E muitos de nós achamos que o que vai mudar a história de uma igreja é o que a gente colhe, não é, é o que a gente planta. O que define o sucesso financeiro e a prosperidade de uma igreja não é o que vocês ganham, o que você recebe, é o que você dá, é o que você planta. E aí esse pensamento, ele norteia a nossa vida, E Deus nos ensina tanto. Eu passei todos esses anos que eu sou pastor, uma crise financeira. Eu nunca tive crise financeira.
E aí as coisas começaram a dar errado, não sei o quê, não fechou um mês, não fechou outro mês, eu estou, meu Deus, nunca aconteceu isso, nunca sobrou dinheiro, mas nunca faltou. Compramos um prédio enorme, que o Ricardo conhece, muito dinheiro, nunca faltou, mas também não sobrou, agora faltou. E quando faltou o dinheiro, eu comecei, Deus, o que o Senhor quer ensinar? O que o Senhor está pensando que eu devo fazer que eu não estou sabendo fazer? Aí eu recebi um amigo meu dos Estados Unidos, um pastor, profeta. Eu gosto dessa gente estranha que vem na igreja, que não conhece muita igreja, entendeu? E que Deus usa, eu gosto. E aí ele estava lá comigo, ele falou, Dilon, você está bem? Eu falei, eu estou. Você está bem mesmo? Eu falei, estou. Aí já foi mais baixinho. Ele falou, está acontecendo alguma coisa com você? Eu falei, comigo não, está tudo bem. A igreja que está ruim de dinheiro. Aí ele falou, Deus falou comigo uma coisa aqui para falar para você. Gente, como é os pensamentos? Um pastor americano, eu estou na crise financeira e Deus falou com o pastor americano. O que você acha que Deus falou? Que eu pensei. Deus tocou no coração dele para dar uma oferta em dólar para a igreja, claro. Não é assim que a gente pensa? Uma maneira normal da gente pensar? E eu pensei, falei, nossa, eu conheço ele. Falei, se ele der uma oferta, até calculei de X, multiplica por tanto, o Senhor está resolvido. Falei, como é bom a gente ter amigos, né? Que falam da parte de Deus. Aí ele falou assim para mim, ô Dilon, Deus falou para mim falar para você, e já não gostei. Se Deus falou para ele falar comigo, por que Deus já não falou direto comigo? Porque talvez eu não estava ouvindo, né? Ele falou, Deus falou comigo para falar para você tirar 10% de tudo que anda na igreja para os pobres. Eu falei, mas, ô amigo, como que Deus falou isso para você falar para mim? Se eu já estou quebrado. Se eu tirar 10% cada mês, em um ano, eu estou pobre que nem os pobres. Que graça que tem nisso? Ele falou, Dilon, não é assim que funciona o reino de Deus. Eu falei, mas é assim que funciona o caixa da igreja. Ele falou, eu não vou argumentar com você. Deus mandou falar, faz o que você quiser. Eu pensei, os dólares, nada. Eu chamei meu pastor de finanças e falei, estranho, meu. Como é que Deus está falando isso para a gente? Ele falou, Dilon, os pensamentos de Deus não são como os nossos. Eu falei, eu sei, mas... Chamei meu vice-pastor, eu falei, Deus falou isso, você acha que tem sentido? Ele falou, Dilon, sentido não tem, mas se Deus falou para você, é bom a gente fazer. Eu falei, mas 10% para os pobres? Aquele mês, tiramos 10% para os pobres, e a gente ficou mais pobre. E os pobres tudo felizes. Gente, pensa num pobrerio feliz da igreja. E o dinheiro não terminou naquele mês. Aí o caixa dos pobres tinha dinheiro e o meu caixa não. Falei, vou assaltar o caixa dos pobres, mas não pode. Olha o que aconteceu, isso era setembro. Quando chegou dezembro, nós ficamos 0 a 0. O caixa dos pobres tinha dinheiro e eu não estava devendo nada para ninguém. No outro ano, o caixa dos pobres nunca faltou dinheiro e nunca faltou pobre também. E Jesus disse que sempre vão ter. E aí, terminou o ano, fechamos as contas. Já sobrava dinheiro para pagar o mês seguinte. Se não entrasse nada da igreja, já sobrava dinheiro para o mês seguinte. Eu falo, olha, veio a pandemia. Falei, meu Deus. Gente, as necessidades dos pobres aumentaram tanto, nós tivemos que ajudar tanta gente, e o dinheiro dos pobres nunca acaba, até hoje o dinheiro dos pobres não acaba. Na pandemia, o caixa da igreja, que estava 1 mês para frente, no primeiro ano de pandemia ele foi 2 meses para frente, no segundo ano de pandemia ele foi 3 para frente. E se a pandemia continuasse, eu acho que nós íamos uns 10 anos para frente, o tempo que durasse. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito, eles são pensamentos de paz.
E quando nós pensamos os pensamentos de Deus, ou pelo menos nós procuramos dar aos pensamentos que Deus coloca em nós, né, uma mentalidade bíblica, você vai ver o que vai acontecer. Agora, nesse tempo, o que nós pensamos sobre liderança nesse tempo? O que a gente pensa? O que um líder pensa agora nesse tempo? Eu sei que alguns pensam, olha, minha célula foi tão boa, agora não está boa. O discipulado foi tão bom, agora não está bom. A igreja, e a gente vai pensando naquilo que aconteceu, e esses pensamentos roubam a nossa paixão de líder, e a gente começa a ficar comum. Aqueles sonhos, aquilo que a gente pensava como líder, agora a gente começa a não pensar mais. A gente começa a olhar para as dificuldades, a gente começa a olhar para os problemas. E na verdade, o que caracteriza um líder é que todo mundo olha para os problemas, mas ele olha para a solução. Ele vê solução em tudo. E isso beneficia a vida dele, beneficia a sua família, beneficia as pessoas que estão ao seu lado. Provavelmente, quem sabe, alguns de vocês, nesse tempo, estão desse jeito. Começou a pensar diferente do que você pensava antes. E nós passamos, perdemos muita gente na pandemia. Eu sou líder com você, e eu também fiquei assim muito, muito triste com tudo que aconteceu, e com o fechamento da igreja, tudo que aconteceu. E eu também perdi o pico como líder. Um dia eu fui orar para Deus, eu disse: Deus, eu estou pensando isso, só pensando para trás, naquilo que foi e tal. E aí Deus falou muito forte comigo naquela noite, muito forte mesmo, que eu fico apaixonado quando Deus fala, porque quando Deus fala, as coisas mudam à volta da gente. E aí Deus falou assim, muito claro comigo. Olha o que Deus falou, bem claro: não se lembre das coisas passadas. Não se lembre. Isaías 43, 18, não lembre das coisas passadas. Gente, nós temos um passado bom para lembrar. Mas líder que pensa no passado perde a visão e a paixão do futuro. Perde completamente. Não pense no passado. O Senhor falou comigo, não pense, não olhe para trás. Uau! Senhor, então, eu preciso pensar no futuro. Sim, eu quero que você pense no futuro. Por quê? Porque eu faço coisas novas. Você não está vendo ainda? Uau! O senhor está fazendo coisa nova. Eu não estava vendo, porque eu estava olhando para trás. Deixa eu falar uma coisa para a vida plena: Deus está fazendo coisas novas no meio de vocês. É tempo da graça, do favor de Deus alcançar esses líderes, esse povo. Pare de olhar para trás, pare de pensar de coisas negativas e olhe para frente, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Diz a palavra do Senhor: vai vir um tempo novo para a igreja depois da pandemia. Coisas maravilhosas estão brotando, diz o Senhor. Eu vou criar um rio no meio do ermo, eu vou criar caminhos no deserto, diz o Senhor. Isso me empolgou de novo. Eu chamei meus líderes e falei: gente, a Bíblia está dizendo que não é para olhar para trás. Meu irmão, minha irmã, eu não quero que você olhe para trás. Vamos olhar para frente. Comecei a pregar isso na igreja, né? Deus me deu uma palavra sobre novo tempo. Essa é o que Deus está falando com a gente, novo tempo. E Deus começou, irmãos amados, Deus começou a fazer coisas novas. Eu estou tão empolgado, mas eu estou tão empolgado como líder com as coisas novas que Deus está fazendo, né? No sábado que vem a gente vai ter o céu aberto. Gente, eu não vejo a hora de chegar sábado que vem. Eu quero ver aqueles necessitados, os pobres, as viúvas, aqueles carrinhos tudo lá, e usando o meu dinheiro, enchendo o carrinho. Gente, Deus, Ele tem um jeito de conduzir a igreja. Ele tem uma maneira de conduzir a gente. Basta que nós não nos entreguemos a pensamentos negativos, que a gente olhe o que está dentro de você.
Meu líder querido, minha líder querida, tem coisas maravilhosas dentro de você. O fogo está aí dentro, não apagou. A pandemia não matou o fogo da liderança que Deus plantou dentro de você. A pandemia não apagou a paixão que está dentro do seu coração, ela está lá. Olhe e veja o que Deus vai fazer nesse tempo. Nós precisamos, como líderes, ao invés de motivar as pessoas, nós precisamos inspirar as pessoas. Motivar, a gente tem que estar sempre achando, olha, meu pastor, eu vou te falar uma coisa, Orivaldo. Eu cansei de ficar motivando os líderes. Vai, faz, ajuda. Cansei mesmo. Fala, eu não vou mais ficar, não vou, dando motivo para eles. Agora, olha que esse motivo você não vê, não vou. Pastor, que tem que ficar motivando a igreja o tempo todo, é que nem pai e mãe, que tem que continuar motivando seu filho para escovar os dentes aos 15 anos de idade. Toma banho, meu filho, escova os dentes. Não dá, ninguém aguenta uma coisa dessa. Não dá para ficar líderes chamados por Deus, ungidos por Deus, cheios do Espírito Santo, dizendo, vai, cuida de uma pessoa, faz uma coisa, faz uma visita, vem na igreja, olha, lê a Bíblia. Não dá. Você cansa. E o pior, os líderes ainda se sentem incomodados. Ai, para de mim. Não dá. Sabe, eu disse, Deus, não quero mais. Não vou fazer isso. Eu falei, Deus, me faça pensar de um jeito, me faça me apaixonar de um jeito, que eu inspire as pessoas, que ao olhar para mim elas fiquem apaixonadas como eu estou apaixonado de novo, que ao olhar para os meus pensamentos elas se apaixonem de que isso é coisa de Deus, e ao invés né, eu quero inspirar as pessoas, entendeu? Eu quero, porque foi assim que nós começamos. A gente não começou empurrando todo mundo, vai, não era assim. As pessoas elas queriam liderar, elas queriam servir, elas queriam ensinar, elas queriam dançar, elas queriam estar no louvor, elas queriam tudo, porque elas eram inspiradas. A inspiração vem de dentro, a motivação vem de fora, mas a inspiração vem de dentro. O que te inspira? Você precisa em Deus procurar coisas que te inspiram, que te fazem. Eu gosto de pensar isso, né? Quando um líder pensa do jeito correto, ele se torna aquilo que Deus falou para Josué. Tinha uma crise, Moisés morreu, era um líder maravilhoso. Ele diz, Josué, teu líder está morto, morreu. O que morreu nessa igreja? O que morreu na sua célula? O que morreu na sua vida? Deus fala com Josué, seu líder morreu. Tudo que era de bom que vocês tinham em Moisés, o cara que fazia milagre, o cara que abriu o mar, o cara que morreu, acabou. Não há um sentimento de morte no meio da igreja? Não há um sentimento de tristeza no meio da igreja? Quantos líderes tristes, quantos pastores tristes. E nesse contexto de tristeza, de morte, Deus fala uma coisa para Josué que me apaixona, falando de inspiração. Deus fala assim, Josué, eu imagino Deus falando assim, Josué ouvindo Deus. A gente precisa ouvir Deus de novo. Você é um líder, Deus te escolheu. Ele já te usou demais, já me usou muito. Quer te usar de novo, tem que ouvir. E aí Deus diz assim, Josué, diga Josué. Não, diga bonito, Josué. Eu imagino que Deus falou assim, num ambiente de morte, Deus disse, Josué, ser forte. Gente, eu gosto de pensar nisso. O que é força? O que é força? Uma pessoa forte é uma pessoa que resiste, é uma pessoa robusta, é uma pessoa que suporta,
Gente, não é o meu caso, mas é lindo, né? Quando você vê um homem forte, né? Você olha assim, até eu acho bonito quando eu vejo esse cara assim, né? Entendeu? Quando você vê um atleta forte, não é bonito? Forte. Né? Quando você vê um pastor forte, um homem forte. Agora, um líder forte, diga líder forte. Líder forte. É aquela pessoa que não desiste, ela tem uma força por dentro. Nasce de dentro. E eu vim nessa noite para falar para líderes que têm essa força dentro de você. Seja forte, deixe o Espírito Santo fazer você um líder, uma líder forte nessa casa. É hora da gente se levantar de novo para edificar a igreja, cujas portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque ela é liderada por líderes fortes, que Deus levantou, que Deus falou e disse: seja forte. Ser forte é uma decisão, é um pensamento, é um pensamento. A Bíblia diz, até o fraco pode dizer, eu sou forte. Ser forte começa com um pensamento. Pensamento. Seja forte. Olha para o irmão, para a irmã, diga, seja forte. Irmão, irmã, diga bonito aí. Forte. A Bíblia, Deus não está falando, Orivaldo, escuta isso, Deus não está falando seja grande, Ele está dizendo seja forte. Entendam isso, não confundam as coisas. Pode ser grande, mas Deus não está falando. Mas Ele diz, seja forte. E eu decidi, meus líderes decidiram, e nós decidimos ser fortes de novo. Fortes de novo. Coisas fortes. Fizemos uma semana de jejum semana passada, encerramos na sexta-feira. Meu Deus, fizemos um culto das 7 às 11 da noite. Meu Deus, o que foi aquilo? Loucura, doideira. Sabe aquela coisa elétrica? Aquelas mulheres que vêm e derramando óleo, suja sua roupa. Assim, forte. Tudo forte. Louvor forte, dança forte, pregação forte, líder forte, tudo forte. Terminou? Vamos comer. Claro. Gente, descubra isso. Panelão de sopa, panelão de sopa, panelão de sopa. Meu Deus. Pensa numa força daquele povo. Ficou até meia-noite tomando sopa, não queria ir embora. Porque o reino de Deus, ele funciona de forma muito simples. Às vezes a gente está querendo, o que é que eu faço agora, que modelo que eu uso agora? Pega a Bíblia e faz o que a Bíblia diz para fazer. Só isso. Só isso. Ele diz, sejam fortes. Líderes da vida plena, sejam fortes. Só isso. Se levantem na força do Senhor, no ânimo do Senhor. Não olhe para trás, olhe para frente. Aquilo que ainda vai acontecer. Deus está fazendo uma coisa nova. Vocês não estão vendo? Estamos vendo. Ele está fazendo. Isso tem que mover o nosso coração. E ele diz, Josué, primeira coisa para Josué ser o quê? Ah, meu Deus. É para Josué ser o quê? Isso. É diferente uma igreja quando se posiciona desse jeito ou não? Vamos aqui. Josué é para ser? Josué é para ser? Josué é para ser? Todo mundo, Josué é para ser? Forte. O diabo treme. E a gente fica animado. Ninguém gosta de seguir líderes fracos e estar numa igreja fraca. Ninguém gosta. Crente de verdade não gosta disso. Não gosta. Você não gosta de ver um pastor pregar acabado, fraco, meu Deus, ninguém gosta, ninguém segue. Por isso que nós como líderes precisamos ter os pensamentos de Deus e agir de acordo com a vontade de Deus. É para ser forte, eu vou ser forte. E a nossa igreja vai ser forte. E a nossa casa vai ser forte. E a nossa sogra já é forte. Eu amo minha sogra, viu? Sempre faço brincadeira, mas amo minha sogra.
Pensa numa velha forte. 84 anos, pegou Covid, foi a primeira. Eu falei, meu Deus. Orei. Nem orei muito forte. Ela já ficou curada. Ser forte. Forte. Essa conferência vai ser forte. A construção vai ser forte. Vai ser forte, vocês vão ver só. E o pastor de vocês é? E caldo de jacaré? Forte. Forte. Por último, Deus diz, Josué, seja corajoso. Coragem. Coragem é uma coisa maravilhosa. Coragem é um impulso para avançar. É aquele que não tem medo, não retrocede, é destemido, firme na disposição. Corajoso. Diga corajoso. A gente precisa ter coragem para tirar de nós esses pensamentos que nos colocam para baixo. Tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para lidar com você. O pior inimigo que você tem na sua vida não é o diabo, sabia? Não é o diabo. É a gente mesmo. Gente, pensa numa coragem que eu tenho para lidar comigo. Tem que ter coragem. Eu sou ruim de temperamento, tem dias que eu não estou muito animado, tem dias que eu não me suporto. Coragem. Tem que ter coragem para fazer coisas que não estão sendo feitas ainda. Tem que ter coragem para acreditar que aquilo vai dar certo. Não, isso vai dar certo. O nosso céu aberto vai dar certo. Vai. Quando você tem coragem, eu amo isso. Pensa Davi era mirradinho. Sabe o que é mirrado? Pequeno. Mas ele tinha o quê? Ele tinha coragem. Um líder precisa ter o quê? Coragem, meu irmão. Coragem. Quando um povo tem coragem, não existe impossível para esse povo realizar a obra de Deus. Não existe. Coragem. Eu contei para o Mauro e para a Rose. Olha, Deus tem me feito um homem corajoso. A igreja é pequenininha. Ricardo, eu acho que tu já pode vir, né? Porque já está na tua hora. A igreja é pequenininha. E aí, eu sempre quis criar muita coisa. Criar. E eu queria criar uma escola. O Ricardo tem uma escola. Eu queria criar uma escola. Porque eu queria servir, eu queria ver a nossa igreja fazer coisas, e as crianças e tal. E aí eu não tinha dinheiro, nunca tenho dinheiro para nada. Tenho dinheiro, agora eu já tenho, mas na época eu não tinha. Tinha dinheiro para nada. E aí eu falei, vou criar uma escola. Tinha uma professora na igreja que ela estava desempregada há 10 anos. Então eu falei para ela, já é para eu ir? Isso, quando tira a foto para ir embora? Isso, não? Eu falei para ela assim, eu estou criando uma escola e eu vou contratar você para ser professor. Pensa numa coragem dessas. Contratei ela para ser professora. Peguei 5 alunos, os mais atrasadinhos que tinha, porque precisava reforço, trouxe para a nossa escola. Coragem. Comecei nossa escola desse jeito. Numa casinha, uma peça, nem reboco tinha. Comecei lá a escola. Hoje nós temos 4 escolas. Eu tenho em torno de 1000 alunos nas nossas escolas. Isso se chama coragem. Muitos projetos não são levados adiante na igreja porque falta coragem. Não é questão de dinheiro, não. É questão de coragem. Quando nós fomos comprar o nosso terreno, que é um terreno bem grande, e eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma coragem, meu irmão. Eu tinha uma coragem. Pensa numa pessoa de coragem.
Pensa numa pessoa que olhava para aquele terreno de 20 mil metros, hoje em torno de 20 milhões, sem dinheiro. Na época eu era magrinho. Você sabe que com o passar dos anos todo mundo engorda. E eu cheguei diante da igreja e falei para a igreja: gente, Deus está nos dando aquele terreno, 20 milhões. Nós não temos dinheiro, nós temos uma direção de Deus. E eu e vocês precisamos ter só uma coisa agora: coragem. Coragem. Regala os olhos. Coragem. Coragem. Coragem é um modelo de pensamento. Davi era um jovem que tinha coragem. Levantar a igreja de Cristo na terra depois da pandemia vai precisar de coragem. Líderes corajosos. Vamos ficar de pé, irmãos, eu vou orar por vocês. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero agradecer, Pai. Eu não conheço as pessoas que estão aqui. Não conheço, Pai. Estou vendo a maioria deles, acho que quase todos pela primeira vez. Mas eu estou certo, Deus, que o Senhor escolheu esses líderes. Eles são escolhidos para uma obra de impacto em São Bernardo, São Paulo, no Brasil e no mundo. O mundo espera por líderes aqui, Senhor. As nações esperam por alguns desses líderes aqui. Eu creio nisso, Pai. Senhor, tem coisas extraordinárias para acontecer, meu Deus. Precisa apenas, ó Deus, de pessoas que sejam fortes no Senhor e tenham coragem. E elas realmente se levantem para dizer: Senhor, eu estou aqui. E eu quero fazer essa obra. Eu quero dedicar a minha vida, Senhor. E eu vou me levantar de novo como líder. Mas um líder forte. Eu vou ter pensamentos, ó Deus. Eu vou ter disposição. Eu vou me unir ao meu pastor, essa equipe de pastores. Eu vou me unir a eles. Eu vou andar no mesmo pensamento deles. Eu vou ter a mesma linguagem deles. Eu vou ser um com eles. E nós vamos ser muito fortes. Nós já somos, mas nós vamos ser ainda mais. A gente vai alcançar o que o Senhor tem para nós. Deus, o Senhor tem coisas muito lindas que a gente nem sabe ainda o que é. Um dia, quando a gente era bem pequenininho, a gente nem imaginava que hoje ia ser o tamanho que é. E somos o que somos. Imagina o que nós seremos amanhã, na força do Senhor e na coragem que o Espírito Santo vai dar a esse povo, Deus. Eu abençoo, Senhor. A construção é um novo tempo, mas é apenas um sinal para que algo maior se estabeleça no reino espiritual. Eu abençoo Orivaldo, Deus. Dá coragem para esse homem, Senhor. Dá força para esse homem, ó Deus. E para a equipe de pastores, Senhor. Dá nessa noite, nessa conferência, dá vida para eles, Pai. E dá vida para essa igreja, para esses líderes. É uma multidão de líderes, pessoas escolhidas que amam o Senhor e que não querem ficar lamuriando à margem do caminho, não. Eles querem realmente se levantar, Pai. E o Senhor está levantando uma igreja para um novo tempo, uma nova estação. Uma igreja que dá gosto da gente ver, Pai. Meu Deus, vai ser uma coisa extraordinariamente maravilhosa. Eu creio nisso, ó Deus. Eu creio que até o final dessa conferência, Pai, o Senhor levante o coração, a inspiração desse povo, desses líderes. E ao chegarem na igreja no domingo, e ao chegarem na reunião de líderes na terça, e ao chegarem na célula, e ao chegarem nos ministérios, aonde for, que chegam líderes fortes e corajosos, porque é desses que o Senhor se agrada, e é para esses que o Senhor fala nessa noite. Por isso eu te abençoo, Igreja Vida Plena, seja forte e corajosa, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.